Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Agricoline. Eu sou o professor Daniel Escotar e é um prazer enorme para mim estar te recebendo aqui agora. Você que se cadastrou para estar recebendo esse conteúdo que vamos disponibilizar para você a partir de agora de forma 100% gratuita. É muito importante que você saiba que esse conteúdo ele faz parte, ele é a gravação de um evento que nós fizemos sobre o assunto. Esse conteúdo não está disponível em nenhum outro lugar, mas estamos disponibilizando a partir de agora para você. Pode ser que no decorrer desse conteúdo tenha ali alguns avisos, algumas chamadas, peço que você desconsidere, porque são avisos que precisavam ter sido ditos naquele momento, no decorrer do evento. E eu peço também que você tenha a partir de agora caderno, caneta, lápis, borracha, para que você anote tudo que for mais importante para você nesse exato momento, que você tenha um bom proveito desse conteúdo, volte quando for necessário. Beleza? Te desejo bons estudos e eu tenho certeza que esse conteúdo vai somar muito na sua carreira, seja você como estudante, técnico, agrônomo, produtor rural, profissional da nossa área. Bons estudos e até a próxima. Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso aulão sobre cultivo de milho para altas produtividades. Eu sou o professor Daniel Escotar e é um prazer enorme para mim estar aqui hoje, segunda-feira, agora às 19 horas no horário de Brasília, e aqui onde eu estou gravando essa aula, onde eu estou transmitindo essa aula, quarta-feira, E é uma aula que eu tinha aí já planejado há muito tempo de fazer com vocês. Iria fazer no final de dezembro, mas decidi deixar para janeiro aí, para já ter passado essas festas finais, apesar de todos os problemas que estamos vivendo, para que eu pudesse trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Galera, é o seguinte, já tem muita gente aqui na live, estamos chegando a 300 pessoas aqui agora, nós não vamos demorar para começar, porque nós temos apenas 1h20, 1h10 de aula, então eu tenho que ser muito direto aqui para que a gente não perca conteúdo, beleza? Mas eu quero saber de vocês algumas coisas. A primeira coisa que eu quero saber de vocês é se o áudio tá legal, se vocês estão me ouvindo direitinho. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, eu peço a vocês que dêem um joinha aqui, coloca que tá tudo certinho. Por quê? Porque depois que eu começar a falar, quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu não paro, Eu não paro. Então, é importante saber se o áudio tá bacana. Beleza? Alguns avisos importantes, enquanto vocês vão colocando aqui, avisozinho de 2 minutinhos no máximo. Primeiro ponto é o seguinte, essa aula ela não fica gravada, beleza? Então é muito importante que você participe dela aqui junto com a gente. Os materiais da aula, material de apoio, eu vou estar disponibilizando no final, tá? No final da aula, eu vou estar disponibilizando o material de apoio para que vocês possam fazer o download e ter esse material que eu preparei para vocês aqui. Ok? Então pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar. Nesse primeiro momento é importante que vocês prestem atenção somente aqui em mim, ok? Se você está assistindo pelo celular, pelo computador, pela televisão, você preste muita atenção. Eu peço também que você tenha com você caderno, lápis e borracha e possivelmente quando chegarmos aqui na questão de adubação, vocês vai ter aí, para quem quiser fazer alguns cálculos aqui de simulação, pode estar acompanhando através de cálculo também, mas não tem tanta necessidade. Eu, particularmente, iria querer acompanhar com os cálculos aqui para poder ver se está batendo tudo certinho. Então, é importante que vocês tenham aí, próximo alguma coisa para anotar, tudo certinho. E um último aviso antes de começarmos o nosso material, que é o seguinte, como eu falei para vocês, hoje a gente abre as matrículas para o curso de produção de milho. Aí é bem mais aprofundado, esse curso tem certificado, é um curso vitalício, é um curso de 80 horas, para quem quer se especializar. Eu não vou falar sobre o curso agora, porque a intenção é trazer para vocês o conteúdo que eu preparei de forma gratuita, disponibilizando, já tem mais de 400 pessoas aqui agora acompanhando. Então eu vou passar para o conteúdo gratuito agora. Depois, no final, quem tiver interesse em conhecer o curso, eu vou explicar um pouco do plano de curso no final da aula também. Já tem muita gente que está na lista de espera, nos grupos do WhatsApp, tem aí quase 30 grupos, já esperando para poder fazer as matrículas, hoje às 8h30 no horário de Brasília, assim que eu finalizar a live. Mas eu vou explicar o plano de curso e tirar algumas dúvidas aqui também. Beleza? 3 minutinhos de aviso, acabou, bora para a aula, bora para o conteúdo. Galera, hoje tem muito conteúdo, tá? Vou aqui com a água aqui do lado, porque garganta aguentar, beleza? A garganta aguentar, para a gente poder ir até o final. Vamos iniciar, eu acho que eu dei todos os avisos, Não tem cola nenhuma aqui.
É isso mesmo. Então, vamos começar. Beleza? Pessoal, então, sejam todos bem-vindos à nossa aula, à nossa live. Alguns avisos importantes. Pode ser que durante a live, durante o conteúdo, tenha alguma coisa que talvez, se você não tiver algum conhecimento técnico específico, talvez você fique um pouco boiando. Mas sabe de uma coisa? Não saia da live, tá? Não saia da live. Continua até o final. Continua. Por quê? Porque se você fizer isso, meio que vai entrar por osmose na sua cabeça. Né? Pode ser que você não entenda tudo agora, mas depois, revendo algum pouco das aulas, você consegue entender. Então é importante, beleza? É muito importante que você permaneça na aula, beleza? Tem conteúdos que vão ser mais práticos, né? Porque vocês vão conseguir contextualizar. E tem conteúdos que talvez sejam um pouco mais avançados. Não tem problema, permanece, assiste, tá? Assiste. Porque quanto mais você pratica, quanto mais você trabalha esse conhecimento, mais você consegue assimilar o conteúdo. Fechou? Bora iniciar o nosso conteúdo, então, a partir de agora. Galera, a nossa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre cultivo de milho para altas produtividades. Por que eu estou falando para altas produtividades? Porque muita gente pode pensar assim, poxa, professor, mas plantar milho é coisa fácil. Realmente, é fácil você pegar a semente, preparou ali, né, o suco, sem nada mesmo, né? Nos antigos, em casa a gente fazia muito isso, né, de plantar por plantar mesmo, você coloca a semente lá e tá feito. Não é isso? O milho ele é uma planta que germina fácil, é uma cultura anual, é ciclo rápido, enfim, cultura de verão. Então é fácil plantar milho. É fácil plantar milho. Agora, atingir altas produtividades, aí é outra coisa. Precisa de técnica, precisa de direcionamento, né? Precisa de prática, precisa de informação, precisa de atualização. É uma diferença muito grande o produtor que produz 80 sacos por hectare de um produtor que produz 200 sacos por hectare, 300 sacos por hectare. Tivemos produções extremas nos Estados Unidos com híbridos parecidos com o do Brasil. E o que mudou lá? O clima? Não foi o clima. O que mudou foram as técnicas de produção. Então é importante que vocês saibam, nós estamos falando para altas produtividades. Pode ser que eu dê aqui uma orientação, pode ser que eu traga para você aqui uma dica e você diga, mas tem que fazer, vai ser muito trabalhoso. Mais uma vez, eu vou te falar, o lucro de um produtor de 200 sacos por hectare é diferente de 80 sacos por hectare e às vezes mudando pouca coisa. Então é muito importante que você foque em alta produtividade. Professor, mas a área que eu trabalho é pequena. Não tem problema. Nós não estamos falando aqui de áreas extremas, estamos falando de 1 hectare. A gente vai focar na produção de 1 hectare. Se você tem 30 mil hectares ou se você tem 2 hectares, a metodologia que nós vamos implantar, ela vai ser a mesma, certo? É importante também que saiba que não é possível somente nessa aula eu estar passando algumas questões um pouco mais, talvez demorada, como controle de pragas e doenças, manejo de ervas invasoras. Não vai dar tempo de falar tudo. Eu vou focar em alguns pontos mais importantes, beleza? Alguns pontos mais importantes. Vamos lá, começando então para o primeiro ponto importante, os primeiros passos. Eu vou iniciar uma assistência técnica para o milho ou eu vou iniciar a produção de milho. Qual é a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração? Histórico da área. Sempre começo com o histórico da área. Isso aqui é um dos pontos, dos fundamentos mais importantes para iniciarmos qualquer produção. E no milho não é diferente. Professor, como assim histórico da área? Eu preciso saber o que foi plantado antes. Como que foi o manejo utilizado antes? Quais foram os produtos químicos utilizados ali? Quais foram as culturas que nós tivemos ali anteriormente? Quais foram as doenças que tiveram ali? É um lugar de inundação? Não é um lugar de inundação? Quanto tempo que não mexe? Quanto tempo que não aduba? Tudo isso daqui é importante. Existem tomadas de decisões que nós vamos ver lá para frente, como, por exemplo, na adubação, que se eu não souber, não entender o que aconteceu ali anteriormente, você vai ficar meio perdido. Por exemplo, quando a gente pega uma análise de solo e a gente vê ali, poxa, talvez eu estou ali com uma relação cálcio-magnésio um pouco baixa, mas minha saturação por base está alta. Por que isso está acontecendo, será? E aí, quando o produtor ele te fala, ou quando você é produtor e você volta ali, busca ali, e você vê que ali, poxa, ele foi utilizado, às vezes, uma quantidade muito grande de calcário dolomítico, por exemplo, ali há 2 anos atrás. Então, você começa a entender o que está acontecendo. Isso aqui é muito importante. Já foi plantado milho ali antes?
Que palhada é essa que está em cima do solo? Então, faça o histórico da área. E eu já vou dar algumas dicas importantes, né? Quando você chega lá, por exemplo, com o produtor, você diz, olha, vamos tentar entender, vamos iniciar aqui a nossa produção. Aqui eu estou dando uma dica para quem presta assistência, lógico, isso serve para o produtor também. Então, quando você chega ali e fala, olha, vamos entender aqui o que está acontecendo, vamos iniciar aqui a nossa produção, me explica melhor o que você plantou aqui já, o que você mexeu, o que você utiliza. Inclusive, produções futuras, o que você pensa depois de tirar o milho? Esse investimento é importante. Vai ser um milho irrigado, vai ser um milho sequeiro? Enfim, pontos importantes. Depois, análise química de solo. Beleza? E aí eu vou dar uma dica aqui marota para a galera que presta assistência técnica também. Você chegou lá na propriedade, o cara te chamou para poder fazer ali assistência para a cultura do milho. Você chamou ele para a cultura do milho. Você chegou lá, pode ser que o produtor já vai querer que você fale assim, olha, me fala quanto de adubo que eu coloco aqui para o suco, quando que eu coloco a cobertura, se eu coloco o nitrogênio agora e coloco o nitrogênio depois, o que faz? Olha, essa é uma hora de você quebrar um pouco esse gelo. Depois que você fez o histórico da área, você está ali com o primeiro contato com o produtor, chega para ele e fala, amigão ou amigona, olha, infelizmente eu não posso ainda te dar a quantidade de insumo, de adubos que você vai colocar agora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma amostragem de solo na sua área primeiro, eu vou mandar para o laboratório, assim que chegar a análise química, a gente vai e faz aí a recomendação. Olha, galera, vocês vão ver, vocês vão ficar abismados com o material que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Você vai ficar abismado com a relação que tem entre um produtor que tem ali um solo com fósforo alto e um solo com fósforo baixo. A diferença em custo de produção que dá aqui. E mais uma vez eu volto a falar, o produtor muitas vezes não pode brigar por preço do produto que ele vai vender. Principalmente quando falamos de commodities. A não ser que ele feche ali um contrato muito bem feito, enfim, né, como é o caso lá da soja. Às vezes você não pode brigar por preço, mas o que a gente pode brigar? Por custo de produção. Por custo de produção a gente pode brigar. Então, se diminui o custo de produção, a gente aumenta o nosso lucro. Aumentando também a quantidade de produção. Entende? Então, esse ponto é importante. Então, eu preciso fazer análise de solo. Não tem jeito. Fiz histórico da área, fiz amostragem de solo. Outro ponto, definição das culturas. Tá? Definições da cultura. Eu vou plantar milho. Você vai iniciar a produção de milho. Então, qual é o primeiro passo que a gente vai ver? Vamos iniciar aqui pelas cultivares e híbridos. Né? Qual que é a minha função? Qual que é o meu objetivo? Você vai trabalhar com produção de grãos? Você vai trabalhar com silagem? Você vai trabalhar com milho verde? Esse milho verde que você vai trabalhar, ele vai ser somente espiga ou você vai utilizar o restante do material para consumo animal? Professor, tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Eu vou até passar um pouco desses detalhes para você. Então, eu preciso definir. Quando a gente define a cultura, quando eu defino a cultivar, defino o híbrido, eu levo várias coisas em consideração. Como assim, professor? Várias coisas em consideração. Olha, já falei aqui que o primeiro ponto é você definir o cultivar e o híbrido de milho de acordo com o objetivo. Se é silagem, se vai ser para grão, se vai ser para milho verde. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos ver para adaptável à nossa região. Eu preciso verificar na minha região quais são os cultivares, quais são os híbridos que são adaptáveis à minha região. Que eu vou potencializar a produção. Eu vou escolher aqui um milho talvez normal, um milho precoce, um milho... Eu vou pegar um milho aqui que a gente vai ser tardio, ou super tardio, como a gente chama aqui na minha região. Enfim, eu preciso definir isso aqui. Esse é outro ponto que eu tenho que levar em consideração. Mais um ponto que eu preciso verificar na hora de definir cultivares e híbridos. Eu preciso definir também qual é a aptidão do meu público, né? A textura, a dureza, se é um grão mais duro, um grão mais mole, a cor. O que é aceito ali como produção? Então, tudo isso daqui é importante. Nós já vimos muito, mas muito, o produtor chegar e falar assim, olha, eu vou começar a plantar milho e eu vou utilizar essa cultivar aqui, que é a mesma que o do meu vizinho usa lá na região, né, do Caixa-Prego. O cara vai lá e traz aquela cultivar para cá. A cultivar não está adaptada à região. Não está adaptada à região. O manejo é diferente. A distribuição, os locais de venda não são aceitos, aquele milho com coloração um pouco diferente, que é aceito na região do outro colega, e que ele não é aceito, ele começa a perder em distribuição.
Então não dá. Quando você vai definir, quando você vai iniciar um plantio de milho, você tem que verificar todas essas situações. E aí você deve estar pensando, caraca, professor, mas eu nunca pensei nisso. Aqui em casa a gente não faz desse jeito. A gente vai lá e vamos pegar milho aqui, o que tem ali no comércio, a gente vai trazer, vamos começar a plantar e vamos vender. Olha, calma, vamos fazer uma análise mais detalhada do mercado. O que o mercado exige mais? Qual é o tipo de milho? Talvez eu vou trabalhar aqui com milho verde, talvez eu possa utilizar espiga e também vou colocar aqui para utilizar como ração animal, posso fazer um aproveitamento. Pessoal, isso aqui é muito importante. Não dá mais para olharmos para unidades produtivas, para fazendas produtivas e olharmos aquilo de forma artesanal. Não, é uma empresa. Fazendas, propriedades, por menores que sejam, devem ser tratadas como empresas. E empresa nós trabalhamos desde o momento em que compramos insumos até o comércio. Então eu preciso dessas definições e definições muito claras daquilo que eu quero, daquilo que eu vou distribuir. Aí sim eu faço o meu planejamento de cultivo. Beleza? Deixa eu tomar água aqui que eu comecei a falar aqui sem parar, né? Se eu falar demais. Galera que está acompanhando aqui pelo chat, não dá tempo de eu ler agora, tá, pessoal? Nesse exato momento em que estamos fazendo a live, estamos aí chegando a quase 700 pessoas. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade nos próximos passos. E aí entra um quarto passo que eu acho importantíssimo para a cultura do milho. Análise de investimento. Isso daqui é um grande pecado cometido por produtores, técnicos, agrônomos, consultores. Que é o cara chega lá e fala assim, olha, eu estou com essa cultivar aqui, que ela produz 150 sacos por hectare. Ah, ela produz 150 sacos por hectare. Vamos plantar ela que ela vai produzir 150 sacos por hectare. Aí o cara vai e planta. Mas espera um pouquinho. Você olhou as exigências dessa cultivar, desse híbrido? Exigência nutricional, exigência de irrigação, exigência de tratos culturais, época de colheita. Aí quando o cara vai ver e fala assim, olha, mas eu não estava preparado para investir esse valor para essa cultivar. E aí desmorona, porque se você não fizer o investimento correto para aquele tipo de híbrido, você não consegue ter o retorno que ele pode te dar. E aí você está tendo uma colheita menor do que se você utilizasse um híbrido de menor valor produtivo. Entende? O que a gente preza aqui, primeiro, a única coisa que não dá para a gente abrir mão é a questão de estabilidade de produção. Tá? Aqueles híbridos que a gente vai produzir de forma estável durante o ano, sem muita oscilação. Aí sim. Agora, quando eu vou fazer ali uma análise de investimento, eu vou verificar vários fatores. Que fatores? Mão de obra, eu vou verificar plantio, insumos, sementes, né, que entra dentro de insumos, processo de adubação, processo de irrigação, defensivos, herbicidas, vai ser plantio direto, não vai ser plantio direto, e eu analiso o meu investimento. Olha, agora mais uma dica, eu gosto de falar agora com o produtor, mas gosto de voltar com os técnicos que estão aqui me acompanhando, técnicos e agrônomos. Sabe o que mais vai acontecer na sua vida? Você que está começando aqui agora, vou te explicar algo que vai acontecer. Se não aconteceu até agora, vai acontecer. Sabe o que acontece? É muito comum a gente chegar para o produtor e falar assim, olha, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos fazer a implantação do seu milho, né? Vai plantar milho, vamos cultivar milho, beleza. Aí você chega, pega a análise química, verifica, faz aquele histórico da área, pega bonitinho lá, está com a análise em mão, está com o boletim técnico da região, já definiu cultivar. Aí você vai e define para ele, olha, nós vamos colocar X adubo, vamos colocar o calcário aqui, vamos fazer o gesso dessa forma, vamos fazer adubação fosfatada, vamos fazer adubação de cobertura, tá? Aí você define para ele, você vai usar esse adubo, vai usar esse formulado, vai usar ureia, vai usar supercílio, e aí você faz toda aquela definição, né? Aí você vai pega para o produtor, ok. Aí o produtor ele vai pegar e vai lá comprar o produto, ele vai lá comprar o insumo, né? Tá chegando a época do plantio de milho, né? Independente se é safra, safrino, não importa aqui. Ele vai lá comprar. Sabe o que acontece? Quando ele chega lá e olha os produtos e olha os insumos e verifica o preço, ele começa, isso aqui tá ficando muito caro. Não sei não, hein, se eu vou colher isso aqui para poder cobrir esses custos. Aí o que ele vai fazer? Aí o vendedor vai chegar para ele e vai falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos usar esse adubo aqui, ó. Tem esse adubo aqui que é a mesma coisa, tem esse adubo X aqui, tem esse adubo líquido aqui, tem esse organomineral, tem esse, tem aquele. Aí, para poder economizar, ele muda os insumos que ele vai utilizar, que não foi o que você recomendou. Só que quando ele modifica os adubos que ele vai utilizar, ele foge do planejamento. E quando ele foge do planejamento, aí ele meio que ele faz ali uma gambiarra entre usar um pouco do que você falou e um pouco do que o vendedor colocou e foge. E isso não vai trazer produção. Ele não consegue produzir e o culpado é você. Mas sabe
em certa parte, o culpado é você mesmo? Porque você não fez uma análise de investimento antes. Você tem que chegar para o produtor e falar, cara, francamente, quanto que a gente vai investir aqui na produção? No início de produção? Nós vamos investir X? Beleza. Você vai adaptar a sua recomendação para o investimento do produtor. Talvez ele não está com muito investimento agora. Talvez ele está guardando para uma cultura de sucessão, para uma rotação de cultura. E está tudo bem, o produtor ele pode definir dessa forma. Ele não quer, talvez, pegar ali e fazer nenhum tipo de financiamento. Ok, está tudo bem. Então, nós vamos adaptar de acordo com o investimento. Entende que isso daqui é um grande perigo para todos os técnicos? E aí muita gente pode estar pensando assim agora, caraca, professor, isso aqui é meio complicado, porque, tipo assim, eu vou ter que fazer toda essa análise de investimento. Galera, eu vou ter que voltar a falar com vocês. Nós estamos falando em altas produtividades. Altas produtividades. E altas produtividades requerem embasamento técnico mais avançado. Quando você pega essas grandes fazendas produtoras de milho, você acha que elas fazem mesmo esse tipo de cultivo de forma empírica? Né? De forma artesanal, ideia o que deu, não. Tem toda uma análise muito detalhada, tem técnico dia e noite, observando, vendo, analisando. Tem agricultura de precisão. Eu não estou dizendo que você vai fazer um investimento gigantesco, mas só de seguir esses passos aqui, que até agora nós vamos falando na área de tecnologia. Não falamos na área de tecnologia aqui. Apenas de embasamento técnico, de embasamento prático, que se você fizer, você já começa a mudar o jogo do produtor sem investimento tecnológico. Okay? Esses são os primeiros passos que você vai seguir. Seguindo esses passos, você já começa a ter uma noção de como que vai ser aí o nosso plantio. Ok. Iniciei esse primeiro passo. Galera, não dá para aqui para me falar preparo de área, espaçamento, enfim, isso aí são coisas simples, né? Espaçamento, essas coisas são coisas que vocês adaptam de acordo com o cultivar. Não dá tempo de falar numa aula de 1 hora e pouco, né? Vocês sabem disso. Nós vamos só para os pontos principais. Outro ponto importantíssimo para a cultura do milho, correção do solo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre necessidade, e vocês vão ver que a necessidade de saturação por base do milho, de todos os 3 tipos de milho, não é alta. Ela chega ali a 60% de saturação por base, mas exige 60% de saturação por bases. Porque você vai ver que é uma cultura anual de ciclo curto e que nós vamos ter uma adubação intensa. E adubações intensas requerem solos com boa disponibilidade. Né? Mas e matéria orgânica? Matéria orgânica também eu vou falar depois. Mas requerem solos com boa disponibilidade. E como que eu faço um solo com boa disponibilidade? Solo descompactado. Aí eu não estou falando aqui de erosivo, tá, pessoal? De processos erosivos, estou falando apenas de descompactação, que pode até ser um processo natural, dependendo do desenvolvimento radicular do milho. Tá? Desculpa por estar falando um pouco rápido, pessoal. É porque o tempo é um pouco curto, como vocês sabem. Né? Mas eu preciso corrigir o meu solo. E como que eu corrijo um solo para a cultura do milho? Para a cultura do milho, nós vamos fazer de 2 formas. Primeiro, você vai pegar e fazer o cálculo de calagem para a cultura do milho. Professor, qual cálculo que eu uso? Você pode utilizar qual que você quiser. Eu gosto muito de utilizar o cálculo por elevação de cálcio e magnésio. Tá? Temos essa aula disponível em algum momento, tem nos cursos, enfim. Não dá para parar agora. Posso utilizar o método de saturação por bases? Muito utilizado no Sudeste para a produção de milho. Professor, eu moro no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quero utilizar SMP. Usa o SMP sem problema algum. O que eu quero que você saiba aqui é que, de acordo com a quantidade de calcário que der no seu cálculo, você então vai definir o formato correto. Vamos lá. Vamos supor que você fez a amostragem de solo. Professor, quando que eu vou fazer a minha calagem? Imagina, eu não vou falar aqui do safrinha. Vamos falar aqui para o safra comum, independente de qual milho que seja. Se você vai iniciar, por exemplo, em janeiro, né, aí seria safrinha, né? Mas vamos supor que você vai iniciar aqui em outubro. Então eu peço que 2 a 3 meses antes, mesmo que esteja um solo parado, você faça essa amostragem de solo, faça análise química, porque você vai precisar de um período, dependendo de como que estiver o seu solo. Fez análise de solo, fez a amostragem bonitinho, fez o cálculo de acordo com o cálculo que você quer utilizar da sua região. Se deu mais que 4 toneladas, então, por exemplo, você pegou em área total, deu 5 toneladas por hectare. Então, nós vamos dividir em 2 aplicações. Você vai pegar a metade da quantidade, vamos supor que deu 5 toneladas, você vai colocar 2,5 toneladas, vai colocar em área total e vai fazer a aração por cima do solo. Depois vai pegar a outra metade, as outras 2,5 toneladas, vai colocar, jogar novamente no solo e vai fazer a gradagem. Perfeito. Arroz com feijão da correção do solo.
Deu mais que 4 toneladas, coloca metade, faz a aração, coloca outra metade, faz a gradagem. Por que isso, professor? Porque a gente vai ter o máximo de aproveitamento do nosso processo corretivo. Calcário é baixíssimo em solubilidade. Nós estamos falando de uma cultura anual de ciclo rápido que a gente precisa produzir logo, então eu preciso corrigir logo. É muito diferente de uma cultura perene em que a gente tem tempo. Tá? No milho a gente não tem tempo. Então, metade aração, gradagem. Mas, professor, meu cálculo deu 2 toneladas por hectare. Ou seja, deu menos que 4 toneladas. Então, você pode jogar tudo, faz aração, faz a gradagem. Normal, tradicional, que a gente sempre faz. Beleza? Ok. Professor, entendi aqui sobre quantidade. Né? Deixa eu só ver aqui. Está tudo certinho, né? Que eu estou falando aqui. Nem percebi se a aula está rolando bacana. Mas, beleza. Entendi sobre quantidade. Mas como que eu faço a distribuição? Vai depender do PRNT que você escolheu. Né? O PRNT, que é o poder relativo de neutralização total, que é o PRNT do calcário, você vai lá e define. Vamos supor que você vai utilizar um PRNT menor que 90%. Isso significa que esse calcário demora um pouco mais para reagir, sua granulometria é maior. Então, você vai ter que colocar ele com um período menor, maior de tempo. Então, por exemplo, se você está utilizando o PRNT 70%, por exemplo, que ele vai demorar mais para reagir, então você vai ter que fazer aí pelo menos uns 3 meses antes do plantio a sua calagem. Professor, mas demora muito. Mas, infelizmente, seu solo está assim. E depois eu vou te explicar os prejuízos que você pode ter se não fizer da forma correta. Ok, mas eu fui lá e escolhi um PRNT acima de 90%, 95%. Ok, então nesse caso você pode fazer de 40 a 60 dias antes do plantio, que você vai ter um bom desenvolvimento. Galera, pode ser que tenha muita gente que esteja acompanhando, que talvez não tenha muita prática, ou que não conheça muito bem esse tipo de técnica, que talvez não tenha muito aprofundamento. Não tem problema, galera. É importante que você continue na aula. Continue. Por quê? Depois essas coisas vão começando a fazer sentido. Tem gente aqui que tem mais experiência, já tem mais conhecimento técnico na cultura do milho e já está acelerado isso aqui, já está normal, parada bacana. Beleza? Então, não tem problema. Beleza? Mas continua na aula, porque é muito importante que você vai se familiarizando aí com esse tipo de conteúdo. Ok? Vamos lá. Depois eu vou responder um pouco de dúvida, tá, pessoal? Depois eu vou responder. Alguém já até perguntou quanto tempo de uma metade para outra. Não precisa ter intervalo de tempo. A ideia aqui não é o intervalo. Não é ter intervalo. A ideia aqui é o aproveitamento da incorporação do calcário. Você pode fazer no mesmo dia se você quiser, talvez, porque depende muito da unidade produtiva. Às vezes você está fazendo por hora máquina, ou você tem na sua propriedade, enfim. Então depende muito. Mas se você quiser, por exemplo, pegar na parte da manhã, né, um tempo está bom para fazer aí a incorporação. Coloca metade, faz aração, coloca outra metade, faz a gradagem. Ou coloca tudo de uma vez, se for abaixo de 4 toneladas por hectare, faz aração e gradagem. Galera, isso aqui é o que a literatura nos traz de melhor resultado nos experimentos. Mas eu sei, galera, que nem sempre vai ser possível respeitar ao pé da letra. Na prática, acaba não acontecendo. Muitas vezes a gente consegue fazer de forma correta. Se você pode fazer de forma correta, faça. Agora, às vezes não vai poder. E você vai deixar de fazer por causa disso. Sabe, pessoal, eu só posso fazer a gradagem, só posso fazer a aração, vou ter que utilizar aqui um outro implemento de quebra-galho. Faça. Não vem com essa historinha, com essa conversa fiada de que não, tem que seguir o pé da letra. Não. O correto é seguir o pé da letra, o correto é fazer de forma correta. Mas se você não tem disponibilidade do implemento no momento, faça uma gambiarra, mas incorpore. Do jeito que der para fazer mesmo, para incorporar. Eu sei que quando eu estou falando isso aqui foge. Talvez tenha muitos pesquisadores que falam esse professor está incentivando a fazer errado. Não, galera. É que na prática, a gente vê que no dia a dia, às vezes o produtor não pode fazer. E você vai fazer o quê? Nós vamos deixar de fazer por causa disso? Não, mas eu aprendi lá no pós-doutorado que você tem que seguir a aração e a gradagem ao pé da letra. Tem que seguir ao pé da letra, mas coloca uma coisa na sua cabeça, criatura de Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Quando você vai lá com o produtor, às vezes ele não tem o implemento, ele não tem o maquinário que precisa, e você vai deixar de incorporar por causa disso? Não, vamos fazer como tem. O que a gente não pode fazer aqui é denegrir o solo, tá? Fazer com processos erosivos que vai danificar o nosso solo. Aí já é outra coisa. Beleza? Mas é importante que vocês entendam que é muito importante a gente aprender a adaptar. Beleza? Chegamos agora a 830 pessoas participando da nosso conteúdo agora. Muito bom, galera. Vamos lá, aqui tem muito material. E depois, professor, muita gente pergunta assim, Daniel, e o milho precisa de gessagem? Galera,
a gente sabe que o milho, se o seu sistema radicular, ele vai se desenvolver se o solo tiver boa qualidade. E aqui, deixa eu só explicar um ponto importante. Se você agora se você está mexendo no celular com outra coisa, para e presta atenção nesse detalhe que eu vou te passar agora. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Olha aqui, olha para mim. O calcário no solo, né, quando a gente faz a calagem, ele melhora a saturação por bases, melhora o pH, melhora a atividade microbiana. Daqui a pouquinho você vai entender que um dos pontos mais importantes na nossa adubação vai ser a adubação fosfatada de plantio. Você vai ver isso nessa aula de hoje. Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer uma adubação fosfatada de plantio, o fósforo ele precisa que o solo esteja em boas condições para que ele possa ser liberado para a planta. Se eu chegar lá e o meu solo ele tiver ácido, não vai ter fósforo disponível para a planta. Vai acontecer fixação. Já vai acontecer fixação de qualquer jeito. Mas vai acontecer bem menos quando você corrige o seu solo. E aí o que acontece? Você vai lá, você não corrigiu o solo, colocou lá, sapecou fósforo, super simples, super triplo, não sei, botou um NPK bem concentrado em fósforo. O que vai acontecer? Vai fixar fósforo, não vai ter fósforo disponível para a planta. Vai haver germinação. O sistema radicular do milho vai começar a se desenvolver, mas vai travar o desenvolvimento e ele não vai se desenvolver em profundidade. O milho precisa se desenvolver em profundidade do sistema radicular se você quiser atingir o máximo de produção. Ele não vai se desenvolver porque não tem fósforo disponível para ele. E o fósforo é essencial no desenvolvimento inicial radicular. E aí não vai ter fósforo. O sistema radicular não vai se desenvolver da forma com que tem que se desenvolver. O que vai acontecer a partir de agora? Ele vai ficar com um sistema radicular superficial. Para ele ficar com o sistema radicular superficial, ele não vai conseguir absorver umidade em profundidade e pode até ocasionar acamamento. Ah, pessoal, mas depois eu coloco o fósforo em cobertura. Não adianta. Não vai adiantar nesse sentido. Você vai ter até um pouco de fósforo disponível, mas o fósforo tem mobilidade baixa no solo. Ele não vai conseguir chegar no seu sistema radicular. Entende? Então, não tem jeito, eu preciso corrigir o solo. E aí, por falar em desenvolvimento radicular, ele vai começar a se desenvolver. Só que quando chega lá nas camadas mais inferiores, se o seu solo não tiver também corrigido na camada inferior, se ele encontrar alumínio em profundidade, ele vai começar a ser tóxico para o sistema radicular do milho. E aí ele pode travar a absorção de água e nutrientes, e aí pode ser prejudicial. Mas o calcário não tem a possibilidade de chegar a camadas como 40 centímetros, 30 centímetros, muito pouco. Talvez com um solo bem arenoso, enfim, mas muito pouco. Ele não consegue chegar, mesmo com incorporação. Então, nós precisamos utilizar uma outra metodologia para poder alcançar as camadas inferiores. Uma das melhores metodologias é o gesso, a gessagem. A gessagem ela vai poder chegar aí a camadas inferiores. Eu vou falar delas daqui a pouquinho. Isso aqui é um pouco das exigências de saturação por base do milho verde, do milho grão e milho silagem. Todos eles exigem saturação por base de 60%. Beleza? Tanto milho verde, milho grão e milho silagem. Existe aqui o pH ideal em torno de 6 e a relação cálcio-magnésio ali entre 4:1 seria aí o ideal. Beleza? Só para que a gente tenha aqui, porque depois eu vou disponibilizar esse material. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui. Alguém está falando aqui 10 toneladas. 10 toneladas de quê, galera? Será que eu falei alguma coisa aqui que eu não lembro? Não sei. Depois vocês coloquem aqui que eu não posso parar agora não. Beleza? Porque senão agora são 19h30 e nós estamos ainda nem na metade da aula. Vamos tocar o barco aqui. Depois, se eu falei alguma coisa aqui que ficou a mais aqui, depois eu volto. Beleza? Gessagem, então. Como que eu faço a gessagem, professor? Olha só. Um ponto importante. Como que eu faço a gessagem? A gessagem ela pode ser feita em área total. Professor, eu faço junto com a calagem? Não, você pode fazer até semanas antes do plantio, tá? Semanas antes do plantio, mas só se houver necessidade. Eu vou explicar quando é que você faz gessagem e quando é que você não faz gessagem. A gessagem ela não tem necessidade de ser feita todos os anos, tá? Não tem necessidade de ser feita todos os anos, só quando houver necessidade extrema mesmo de gessagem, que eu vou explicar para vocês. Quando que a gente faz? Como eu expliquei, você pode fazer até semanas antes do plantio, que a mobilidade
e solubilidade do gesso é muito maior do que a do calcário. Não é que ele seja um insumo extremamente solúvel, mas ele é mais solúvel que o calcário, eu posso jogar ele em forma superficial. Mas quando que eu sei que eu vou poder aplicar o gesso ou não? Você vai fazer o seguinte: periodicamente, não precisa ser todos os anos, mas periodicamente você vai lá e faz uma análise química de 20 a 40 centímetros. Professor, por que é de 20 a 40? Eu já não tenho de 0 a 20? Não adianta fazer de 0 a 20. Porque de 0 a 20 só vai mostrar como que está a sua camada superficial. Você quer saber a camada inferior, para ver se ela não vai ser prejudicial ao milho, ao sistema radicular do milho, quando o milho começar a se desenvolver. Então você tem que pegar e fazer uma análise química de 20 a 40. Mais uma vez, não tem necessidade de ser todos os anos, beleza? Mas de forma periódica. Se você verificar duas situações, ou o cálcio estiver muito baixo, aí eu considero muito baixo, aí abaixo de 0,3 centimols, ou se a saturação por alumínio estiver muito alta. Eu considero uma saturação por alumínio alta para o milho, tá? Para cada cultura é diferente, mas para o milho acima de 30%. Professor, não entendo nada de análise de solo. Então você faz o seguinte: esquece todo o resto, pega a sua análise química de 20 a 40 e sai procurando lá o M de Moisés, tá? M minúsculo, tá? Está lá o M minúsculo. Aquilo ali significa saturação por alumínio. Se ele estiver acima de 30%, quer dizer que eu tenho muito alumínio em profundidade. Beleza? Para o milho, prejudicial ao milho. Então você pode fazer gessagem. Beleza? Você pode fazer gessagem, sem problema nenhum. Agora, saturação por alumínio está baixa. Tem quase nada de alumínio lá dentro. Meu cálcio está alto em profundidade. Não faça gessagem. Não faça. Pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então, só faça gessagem se precisar. Por isso que é periódico, você não tem necessidade de fazer todos os anos. Vai fazendo análise química a cada 2, 3 anos, a cada 3 anos de 20 a 40. Análise química não é caro pelo benefício que traz, então vale a pena você estar fazendo. E aí nós temos algumas fórmulas para você ver. Eu gosto hoje de utilizar o método de Caires e Guimarães, o cálculo. Gosto muito de utilizar um cálculo mais novo, 2018, eu acho. Mais novo, já ensinei ele aqui para vocês, em cursos e tal. Mas, se você não quiser fazer o cálculo, você pode colocar uma quantidade de segurança. É uma quantidade exata? Não, mas é uma quantidade que não vai ser prejudicial e vai resolver seu problema de alumínio. O que você faz? Você pega a sua análise física do seu solo, e aí a pessoa pergunta: poxa, mas todo ano agora tem que fazer análise química e física? Não, análise física você faz uma vez só na sua vida. Porque o seu solo não vai mudar a textura dele, pelo menos enquanto você estiver vivo. Vai mudar em centenas de anos, vai mudar uma porcentagemzinha. Aí você vai lá e verifica a porcentagem de argila que tem no seu solo. E aí nós vamos pegar uma fórmula bem simplesinha. Você vai pegar 50, o número 50, isso aqui é para o milho, vezes a porcentagem de argila. Vamos supor, só um supositório. Imagina que lá no seu solo tem 10% de argila, então vai ser 50 vezes 10, vai ser 500 quilos por hectare. Professor, essa quantidade é exata? Ela não é exata, mas ela é de segurança. Eu sei que eu posso colocar essa quantidade que não vai ser prejudicial para o meu solo e eu vou conseguir neutralizar bastante alumínio lá embaixo. Entende? Se eu quiser fazer um cálculo mais exato, você vai ter que utilizar a fórmula de Caires e Guimarães. Não dá para me ensinar vocês nessa aula aqui, né? Lógico. Eu precisaria de mais uns 40 minutos só para falar sobre a fórmula. Mas você pode utilizar por segurança. Professor, eu estou com a minha análise física aqui, mas o meu gesso não está em porcentagem. Se ele não estiver em porcentagem, ele vai estar em grama por quilograma. Então, em grama por quilograma, tipo assim, se fosse 10%, seria 100 gramas por quilograma. Então, em vez de você multiplicar por 50, você multiplica por 5. É bem simples isso, tá? Professor, eu tenho aqui um café, eu posso multiplicar por 50? Não, aí já é outro número. O café já é outra variável, beleza? Eu tenho aqui um pasto, pode ser por 50? Também não. Isso aqui é para o milho. Foca no milho. Você vai multiplicar sempre por 50. Esse número muda? Para o milho, não. Para o milho vai ser sempre 50, beleza? Quantidade de segurança de acordo com o seu solo. Veja que isso aqui vai mudar de acordo com o tipo de solo que você tem, beleza? Depois eu vou parar aqui para responder um pouco das dúvidas, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Galera, eu sei que para algumas pessoas pode estar um pouquinho avançado, mas não desista, continua assistindo, porque
porque vai fazendo sentido quando as peças forem se encaixando. Tem muita gente que está assistindo aqui, talvez que é agrônomo, que tem talvez um nível técnico bem mais avançado, e que isso aqui está sendo de boa. O cara, beleza, agora eu entendi por que isso, por que aquilo. Aí vai ajeitando. Mas se você não tem esse conhecimento técnico, não tem problema. Continua, vai assimilando aos poucos essas informações. Beleza? E aí, depois que eu fiz a minha gessagem, é hora de fazer o manejo de adubação. E para o manejo de adubação, eu preciso verificar alguns fatores importantes. Primeiro, a adubação orgânica, tá? A adubação orgânica, ela é importante demais para a cultura do milho. A adubação mineral química, tá? A ureia, o super simples, o cloreto de potássio, o NPK, tá? O parcelamento, foca no parcelamento, a metodologia correta de fazer o parcelamento. Beleza? Que tudo isso aqui eu vou explicar para vocês ainda. Os micronutrientes também é importante focar nos micronutrientes. Beleza, galera? Agora, a partir de agora, eu vou dar atenção à adubação orgânica, mineral, parcelamento e micronutrientes. Mas eu vou dividir isso aqui por tipo de milho, tá? Por tipo de milho. Galera, no curso de produção de milho, eu vou lá e explico as diferenças das cultivares, dos híbridos, tá? Tudinho, né? Para a região, para o clima, tal. Mas não dá para eu poder explicar para vocês nessa aula. Então é importante que vocês entendam que quando você for escolher cultivar o híbrido para a sua região, que você verifique o boletim técnico dessa cultura, dos milho para a sua região. Se você mora, por exemplo, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que você busque essas informações nos boletins técnicos da sua região. Se você mora no Sudeste, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, ou se você mora no Nordeste, é importante você buscar essas informações. Você vai achar essas informações na Embrapa, no Emater, no Incapé, nos órgãos de pesquisa, nas universidades. Pesquisa, galera. Isso aqui eu não posso resolver para vocês agora. Como eu disse lá no curso, depois eu explico tudo. Cultivar por cultivar, híbrido por híbrido, como que você escolhe, qual que é adaptável aqui, qual que é adaptável ali. Beleza? Então, esse aqui é um ponto importante. Eu vou pegar um boletim técnico aqui próximo da minha região e vou explicar como fazer o parcelamento. O parcelamento vai ser o mesmo, não vai modificar. Agora, a quantidade, às vezes, um pouco do manejo pode modificar de acordo com a região. Mas o importante aqui é você entender o sentido e a dinâmica da nossa adubação. Eu estou levando em consideração que você já fez a calagem e você fez a gessagem se precisou. Tá? Você fez a gessagem se precisou. Beleza? E aí a gente parte para a adubação. O primeiro milho que nós vamos fazer, como vocês estão vendo, agora que nós estamos fazendo essa aula, são 7h40 e eu preciso correr aqui. Beleza? Nós vamos começar com milho grão. Milho grão, tá? Milho grão, vamos começar com milho grão aqui agora. Esse aqui é um boletim técnico que eu uso aqui na nossa região, beleza? O professor, posso adaptar para o milho grão aqui da minha região? Pode adaptar para a sua região, de acordo com o manejo. Vamos lá, eu vou ajudar vocês a entenderem o boletim, ok? Galera, primeiro ponto aqui importante. A primeira coluna, professor, não estou entendendo nada desse monte de número, então faz o seguinte, esquece tudo agora que você está pensando aí, desliga a televisão se você estiver assistindo televisão, se você estiver pensando no que você vai fazer amanhã ou no que você vai beber no fim de semana, para um pouquinho, vamos terminar, vamos focar na aula aqui agora. Preste atenção, a primeira coluna, ela se refere à produtividade, ou seja, se eu quero produzir de 4 a 6 toneladas por hectare, segunda aqui parte, se eu quero produzir de 6 a 8 toneladas por hectare, ou se eu quero produzir mais que 8 toneladas por hectare. Show? Beleza. Então, isso aqui eu vou definir de acordo com esses pontos. Beleza? Pessoal, eu quero meu cultivar aqui, eu produzo até 6 toneladas. Então, você vai utilizar a primeira linha, aqui onde eu estou passando o mouse, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aí agora, onde eu estou passando o mouse. Pessoal, eu quero produzir até 8 toneladas, é cultivar, tal, meu manejo. Lembra que eu falei lá, análise de investimento, análise de cultivar, análise de híbrido? É isso aqui, galera. É isso aqui. Não, pessoal, é extremo aqui. Aqui é hard mesmo na produção. Vai ser mais que 8 toneladas. Beleza. Agora, eu vou definir a dose de nitrogênio no plantio. Professor, nós vamos colocar nitrogênio no plantio? Que é uma grande guerra aí, né? Muita gente fala, será que eu posso colocar? Será que eu não posso? Pode ser colocado, sim, o nitrogênio no plantio do milho, sem problema algum. Olha só, vamos imaginar, galera, que nós vamos produzir de 4 a 6 toneladas por hectare. Esquece as de baixo. Então, no plantio, eu vou colocar de 10 a 20
quilogramas por hectare de nitrogênio, tá? De nitrogênio, de 10 a 20 quilogramas por hectare de nitrogênio. Professor, mas 10 a 20 é o dobro. É aí que está a parada. Na análise química não aparece o nitrogênio. Vejam bem. Agora de novo, presta atenção aqui, foca em mim. Na análise química não aparece o nitrogênio. Professor, por que não aparece a análise química? Não aparece o nitrogênio na análise química? Por quê? O nitrogênio é muito móvel. Se você vai fazer a amostragem do solo hoje, você vai pegar e vai mandar para o laboratório, não vai? Então vai demorar uns 10, 15 dias para chegar. Quando chegar a análise química, aquele nitrogênio que estava ali, ele já foi embora, já foi transformado, né? Ele já passou pelo processo de nitrificação e não está ali mais. Então eu preciso fazer um histórico e verificar o meu tipo de solo. Se eu já venho adubando com nitrogênio há muito tempo, então pode ser que eu possa diminuir aqui. Se eu já utilizo leguminosas, então pode diminuir, quer dizer que vai ter mais nitrogênio. Se meu solo é um solo com boa resposta a nitrogênio, então eu posso colocar um pouco mais. Então você precisa analisar isso daqui melhor. Então de 10 a 20. Dica importante. Dica importante. Isso aqui no sistema convencional. No sistema de plantio direto, você pode aumentar uns 30% de nitrogênio no plantio. Temos visto no sistema de plantio direto perdas maiores de nitrogênio, então podemos aumentar até 30% do nitrogênio no plantio. Anota, isso não está no boletim, isso aqui é experiência. Isso aqui é experiência, anota, tá? Temos experimentos comprovando isso, tá? Não estou falando aqui do nada, e nós temos visto isso na prática. Milho no sistema de plantio direto, temos perdido mais nitrogênio. Pode ser por questão de mobilização, né? A gente sabe que acontece muita imobilização no sistema de plantio direto. Então, pode acrescentar uns 30% a mais. Se você iria colocar 10, aumenta uns 30%. Se você ia colocar 20, aumenta uns 30%. Quilogramas no plantio. Depois, o fósforo. Aí que tá. Foca, galera, aqui na primeira linha, tá, pessoal? Na primeira linha. O fósforo. O fósforo vai depender da disponibilidade do fósforo lá no seu solo. Se está baixo, se está médio ou se está bom. Então, você vai ter que pegar a sua análise química. Veja que para cada solo vai ser diferente. Então, olha só. Isso aqui, lembra que eu falei que vocês iam ficar abismados no custo de produção, como modificaria na adubação? Olha só. Tá? Presta atenção. Se no sua análise de solo, você pegou a sua análise de solo, está lá baixo, meu fósforo está baixíssimo, você vai colocar 80 kg por hectare de fósforo no plantio. 80 de fósforo. Pessoal, mas isso aqui é super simples? Não, isso aqui é fósforo. Aí daqui a pouco você adapta com o adubo que você quiser, tá? Tudo isso aqui, pessoal, eu explico como fazer esse passo a passo lá no curso depois. Quem quiser se aprofundar. Agora é só para que você entenda como que você vai fazer a adubação, beleza? De forma aqui um pouco mais genérica. Agora, se você pegou a análise química, o fósforo tiver médio, você vai colocar 60. Agora, olha isso aqui. Você pegou a sua análise química e o seu fósforo está bom. Porra, eu tô com, meu solo está com índice bom de fósforo. Então, você vai colocar só 30 kg por hectare. Agora, criatura de Deus, criatura de Jeová, presta atenção aqui. Como que você vai saber se o seu fósforo está bom, está médio ou está baixo, se você não fez análise química? Ah, pessoal, mas só jogar uma quantidade padrão. Ah, é padrão? Imagine que o padrão fosse 80. Agora, de 30 para 80 é uma quantidade muito grande por hectare. É uma diferença gigantesca. Isso aqui eu estou falando em quase triplicar, estamos quase triplicando o nosso custo de produção. E volta naquilo que eu falei para vocês. O produtor não pode brigar por preço. Muito pouco. A não ser que ele beneficie o próprio produto. A não ser que ele vai chegar lá e vai pegar o próprio produto dele. Enfim, vocês entenderam. Ele não tem condição, mas ele tem condição de diminuir o custo de produção. Então, quer dizer que se eu aplicasse 30 kg por hectare, eu teria o mesmo resultado? Teria. Talvez até melhor por conta da lei dos incrementos decrescentes. Aí a galera de agronomia que está aqui já começa, eu aprendi isso aqui lá na faculdade, show de bola, aprendeu. A lei dos incrementos decrescentes. Se você aplicar, se o seu solo precisa de 30, você aplica 80, pode ser que o efeito seja reverso. Entende? Então, galera, eu preciso da análise química. Então, se estiver bom, eu coloco 30. O mesmo vale para o potássio, disponibilidade de potássio. Vou colocar 50, 40 ou 20. Se tiver baixo potássio no solo, eu coloco 50. Se tiver médio, eu coloco 40. Se tiver bom, eu coloco 20. E depois, em cobertura, se eu quiser produzir entre 4 a 6 toneladas, eu coloco 60 kg por hectare. Agora, se eu quisesse produzir de 6 a 8 toneladas, eu colocaria 100 kg por hectare. Como vocês estão vendo onde eu estou passando o mouse aqui, presta atenção.
Procura aí, não boia não, hein? E se eu quisesse produzir mais que 8 toneladas, se eu tenho aqui um híbrido que pode produzir mais que 8 toneladas, eu vou ter que colocar 140. Olha isso aqui agora. Agora volta naquilo que o professor Daniel falou lá no início da nossa aula. Presta atenção, presta atenção. Isso tudo vai depender do investimento que o produtor tem disponível. Se você pega uma cultivar que pode produzir uma híbrido, que você vai poder produzir mais que 8 toneladas, e ela precisa de 140 quilos de nitrogênio, mas você coloca só 60 quilos de nitrogênio, o que vai acontecer com ela? Porra, vai passar necessidade, ela vai passar dificuldade. Imagina lá uma pessoa que pesa 130 quilos e ela precisa comer quase 1 quilo de comida na hora do almoço e você dá para ela 100 gramas. O que vai acontecer com ela? Vai passar fome. Então, para cada híbrido cultivar são diferentes. Então, de acordo com a meta de produtividade. Todas essas doses aqui, elas são feitas de acordo com extração, pessoal. De acordo com que cada tipo de híbrido, para ela produzir 7 toneladas, ela precisa de X de nitrogênio. Entende? Então, existe um cálculo por trás disso daqui. Então, veja que vai depender do investimento. Aí você vai lá e escolhe um híbrido altamente produtivo, estou falando de produtividade extrema, mas você vai lá e faz uma adubação Xuxa, que seria para 4 toneladas por hectare. Porra, não dá. Então, veja que o investimento aqui ele é muito importante. Beleza? Ele é muito importante. Pessoal, o pessoal já está perguntando aqui, mas eu coloco isso aqui tudo de uma vez? Não, eu vou explicar para vocês, galera. Vou explicar como é que você faz a divisão. Lembrando, pessoal, isso aqui é para silagem? Não. Isso aqui é para milho grão, tá? Milho grão. Como que eu faço o parcelamento? Você vai fazer a adubação nitrogenada em cobertura, pode ser tanto de forma convencional como pode ser via água de irrigação também. Quando as plantas apresentarem de 6 a 8 folhas bem desenvolvidas. Eu sei que muita gente podia estar pensando assim, poxa, mas isso aqui quer dizer quantos dias? Não, galera, eu não vou dar a recomendação a vocês por dia. E com certeza você que é produtor de milho, você sabe muito bem por que eu não vou dar a recomendação por dia. Porque vai mudar de acordo de região para região, híbrido por híbrido, cultivar por cultivar. Vai demorar um pouco mais, então se ela tem mais precoce, se ela é mais tardia, isso aqui vai modificar. Mas eu posso definir por quantidade de folhas desenvolvidas. Isso aqui é fera, isso aqui é forte, isso aqui é muito bom. A gente define por quantidade de folhas, e aí você vai observar. Você vai fazer a cobertura do nitrogênio quando ela tiver de 6 a 8 folhas bem desenvolvidas. É o momento ideal, que é o momento que você vai precisar de uma boa quantidade de nitrogênio ali disponível para a planta. Por ser um nutriente mais móvel, a gente pode disponibilizar já em cima da hora. Beleza? Pegou essa dica aqui? 6 a 8 folhas bem desenvolvidas é a hora de fazer a adubação nitrogenada de cobertura. Lembrando, no plantio, nós vamos colocar um pouquinho de nitrogênio, vamos colocar uma boa quantidade de fósforo e uma média quantidade de potássio. E aí nós vamos deixar o nitrogênio para cobertura quando tiver de 6 a 8 folhas bem desenvolvidas. Se você vai fazer plantio em sucessão ou rotação com soja, você vai deduzir 20 kg de nitrogênio por hectare da recomendação de adubação em cobertura. Então, você vai retirar 20 quilos, beleza? No plantio direto, a gente recomenda aumentar a adubação nitrogenada de plantio para 30 quilos por hectare de nitrogênio, tá? É uma média. Então, ou seja, estou de 20, eu estou indo para 30. Lembra daquele aumento que eu falei com vocês? Isso aqui está aqui na literatura também, mas a gente sempre coloca aí coisa de 30%. Beleza? Assim que a gente vai fazer o parcelamento. Agora, se o seu solo for mais arenoso, eu estou tentando simular situações diferentes que a gente vê em campo. Essa adubação nitrogenada, ela tem que ser parcelada em 2 aplicações. Então, por exemplo, se eu estou com solo que é muito arenoso, eu vou colocar o nitrogênio todo de uma vez? Não. Imagine que a quantidade que você vai colocar é 100 kg por hectare de nitrogênio. Então, se o seu solo é muito arenoso, você coloca 50 quilos quando a sua planta tiver com 6 folhas e coloca os outros 50 quilos quando ela tiver com 10 folhas por hectare, tá? Pessoal, mas eu tenho 10 hectares, criatura, não tem problema, a divisão é a mesma, tá? A divisão é a mesma. Um com 6 e um com 10 folhas. Caraca, professor, eu sempre fiz isso aqui por dia ou pela lua. Não. Vamos fazer da forma correta, no período correto de extração de nutrientes, que é quando ela mais precisa. Eu faço uma comparação que é o seguinte. Imagina que a pessoa, você está lá, você está morrendo de fome. Se eu te der lá um pratão com arroz, feijão, um bife bacana, uma salada, você vai comer ele, não vai? Por quê? Porque você está com fome naquele momento. Agora imagina que acabou de almoçar. Aí o que acontece? Você tem 2 pratos.
fazer uma analogia que eu nunca fiz aqui agora. Pensei nisso agora porque eu estou com fome agora. Tá? Imagina que você tem 2 pratos de comida no dia. No dia você só vai poder comer 2 pratos de comida. Presta atenção. Né? Se você não tem outro alimento, você não tem pão, não tem biscoito, não tem nada. Bolacha, nada. Né? Você só tem 2 pratos de comida para comer no dia. Aí o que você vai fazer? Se você tiver com fome na hora do almoço, você come um prato na hora do almoço e você come um prato na hora da janta, certo? Aí você vai conseguir distribuir essa alimentação durante todo o seu dia. Quando você começou a ficar com fome no almoço, você comeu, aí passou fome, aí quando chegar lá de noite, você vai dar fome de novo, aí você come. Aí vai dar até outro dia. Agora imagina que eu pego e te dou um prato já comeu na hora do almoço e você está satisfeito. Aí eu vou logo depois e te dou outro prato. Você vai comer? Eu sei que tem gente que é gulosa aqui que vai falar, não, eu como o segundo prato. Mas você não vai comer, porque você está cheio. Se você comer, vai ser de guludiça. Seu corpo nem vai fazer digestão. Entendeu a analogia? É a mesma coisa com o milho. Eu preciso colocar o nutriente no momento correto. No momento que ele vai absorver, que ele vai precisar. Depois tem o processo de floração, depois que vai ser exigente. Então o nitrogênio ele tem que ser colocado no período correto. Beleza? No período correto. Ok? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. O pessoal está perguntando sobre o período V4, V6 e tal. Galera, foca aqui, porque como eu tenho que fazer isso aqui de forma um pouco mais didática, foca no número de folhas bem desenvolvida, tá, galera? Número de folhas bem desenvolvida. Então, se você pegar todos os experimentos que a gente tem de adubação de milho, faz você que trabalha aqui com pesquisa, talvez, depois faz um momento e pega ali os artigos que você vê. A maior parte deles vai mostrar que o desenvolvimento melhor foi aqui, né? Foi com a adubação nitrogenada feita dessa forma. Se o solo for arenoso e a recomendação de adubação potássica for maior que 80 kg por hectare, você tem que aplicar metade da dose no plantio e metade junto com a cobertura nitrogenada. Então, por exemplo, vamos supor que você vai pegar lá no seu análise de solo e pediu mais de 80 kg por hectare de potássio. Então, divide essa adubação potássica. Coloca metade dela no plantio, porque nós não colocaríamos o potássio todo no plantio. Faz o seguinte, coloca metade dela no plantio e coloca a outra metade junto com a adubação nitrogenada. Não vai aumentar nada o seu custo de mão de obra, porque você já vai ter que fazer a adubação nitrogenada mesmo, né? Talvez aumente pouca coisa, mas aí você vai ter um aproveitamento melhor, né? Fora que doses muito altas de potássio, principalmente que a gente sabe que a maior parte dos produtores vão utilizar o cloreto de potássio. 90% dos produtores utilizam o cloreto de potássio. Aí você coloca uma dose muito alta, a tendência de salinização pode ser alta no seu solo. Beleza? Depois é dor de cabeça para resolver isso, tá? Dor de cabeça. Então divide essa aplicação, né? Divide essa aplicação. Coloca metade no plantio, metade de cobertura. Fechou? Bom, se o seu solo tiver com deficiência de zinco, zinco aqui vai ser o principal micronutriente que a gente vai ter que dar atenção. Você pode colocar de 1 a 2 quilos por hectare de zinco. Depois eu vou falar um pouquinho sobre matéria orgânica, beleza? Pode distribuir. Tá. No plantio ou em cobertura a gente precisa de 30 kg de enxofre também. O milho ele precisa de 30 kg por hectare de enxofre. Professor, como é que eu faço adubação enxofrada? Não existe adubação enxofrada. O que a gente faz é colocar o enxofre em algum momento. Né? Como assim em algum momento? Vamos supor que você vai fazer a gessagem. Então você já está colocando enxofre. O gesso ele já cede bem mais que 50 kg por hectare de enxofre, uma quantidade pequena. Então já está resolvido. Então não precisa colocar. Eu não fiz gessagem, mas na hora do plantio eu coloquei o superfosfato simples. Se eu não estou enganado, tem 15%, eu acho, de enxofre. Se não for isso, alguém me corrige aqui, coloca aqui embaixo. Mas é mais ou menos isso. Né? Cerca de 15%, 12% de enxofre. Então já está resolvido também. Então, ou seja, você vai colocar o enxofre em algum momento. Pessoal, meu solo está com deficiência de enxofre, eu não fiz gessagem e não coloquei enxofre no plantio, como super simples. Então, cara, em cobertura, utiliza algum adubo que contém enxofre também, tá? Porque deficiência de enxofre em milho é seríssima. E eu tenho que resolver essa parada aqui também, tenho que resolver esse problema. Beleza? Vamos lá, o pessoal está falando assim, com 6 folhas entrou na adolescência. É isso aí. É isso aí. Beleza? O pessoal está perguntando assim, essa quantidade seria para o milho grão. Exatamente. Tá? Para milho verde e outro eu vou falar aqui agora. Beleza? Eu vou falar agora também os outros tipos de milho. Bom, vamos para milho verde então. Milho verde, costumamos trabalhar com uma população de 50 mil plantas por hectare, uma média nacional, podendo ser mais ou menos, tá, pessoal? Vocês não tem que ficar preso isso aqui, não. Tem regiões que mudam de acordo com o cultivar.
E aí nós temos duas situações distintas. Para o milho verde nós fazemos adubações diferentes. Por quê? Porque tem o milho que você utiliza só para aproveitar as espigas, e aí você pega o restante da planta, né, incorpora ela, faz a palhada. Tem essa, que você faz isso, e tem a segunda situação, que você pega as espigas e depois o restante da planta ele vai ser utilizado para outro fim, como, por exemplo, alimentação animal. Caraca, professor, mas o manejo é diferente? De adubação, sim. De adubação, sim. Olha que interessante, sabia disso? O milho verde que você utiliza só a espiga, o restante você vai colocar no solo, vai ser palhada, vai ser plantio de... É um manejo de adubação. O milho que você vai pegar a espiga e o restante você vai colocar para alimentação animal é outra adubação. Então vamos lá. Vamos para a primeira situação, que você vai colocar aí, só vai pegar o milho e o restante da planta vai ficar na área. Então, no plantio nós vamos colocar de 20 a 30 quilos por hectare de nitrogênio, tá? Veja que é um pouco mais do que do milho de grãos, então tem diferença. A gente já começa a ver diferença nos milhos aqui. Professor, eu preciso gravar isso tudo? Lógico que não, né? Você precisa saber como é que faz. Isso aqui, depois você pega esse material que eu vou disponibilizar para vocês. Ok? Fósforo. Se tiver baixo, eu coloco 100 kg por hectare. Se tiver médio, eu coloco 70. Se tiver bom, eu coloco 40. Mais uma vez, a gente pega aquela situação. Vamos fazer o aproveitamento do fósforo no solo. Vamos fazer. Se você está com baixo aproveitamento, às vezes uma correção resolveria, você diminui aqui o seu custo de produção. Potássio, ou eu coloco 80, ou eu coloco 60, ou eu coloco 40. Se tiver baixo, eu coloco 80, se tiver médio, eu coloco 60, se tiver bom, eu coloco 40. Beleza? Em cobertura, eu vou colocar de 100 a 20 quilos por hectare de nitrogênio, ok? E o parcelamento eu vou trazer daqui a pouco. Agora eu já vou trazer a outra situação, que é o plantio de milho verde, onde que você vai pegar a espiga e o restante vai ser utilizado... que você vai retirar a planta do solo. Olha que interessante. O nitrogênio, nós vamos fazer a mesma coisa, de 20 a 30 kg por hectare de nitrogênio no plantio. O fósforo, 120, 80 ou 60, já tem uma pequena mudança aqui. O potássio, 60, 80 ou 40, de acordo com sua análise de solo. Pessoal, tem gente, eu sei que tem gente que pensa, mas me fala um valor. Não, não tem um valor, galera. Sua análise de solo que vai dizer. Aí em cobertura, modificamos aqui. A gente modifica, tem diferença. Se você vai utilizar para alimentação animal, por exemplo, nós vamos colocar 140 quilos por hectare de nitrogênio, aí nós vamos colocar ou 80, ou 40, ou nada de potássio. Se o seu potássio, na análise de solo, ele já estava bom, então você vai ter colocado 40 quilos no plantio, mas em cobertura não precisa colocar nada. Agora, se estivesse baixo, por exemplo, você colocaria 60 quilos por hectare no plantio e botaria 80 em cobertura. Entendeu? Então, para o milho, onde que você faz essa retirada, você vai estar colocando essas quantidades. Beleza? Vamos lá. E aí o parcelamento? O parcelamento. O parcelamento ele vai ser igual, tanto para o milho que você vai aproveitar as espigas e vai fazer palhada, quanto para o milho que você vai tirar a espiga e utilizar o restante para alimentação animal. Mas aí o que você vai fazer? Se o seu solo for argiloso, aí tem questão de solo também aqui, galera. Tem questão de solo. Você vai fazer a primeira adubação de cobertura. 50% da sua adubação de cobertura com 6 folhas. Se seu solo for argiloso, tá? Você tem um solo argiloso ou areno argiloso também é assim. Você vai colocar 50% da sua adubação de cobertura com 6 folhas. Quando for 8 folhas, você não vai colocar nada. E quando tiver 12 folhas, você coloca 50%, a outra metade, tá? Então, vamos resumir. O meu solo é argiloso, então minha adubação de cobertura, que vai ser ou com nitrogênio e potássio, dependendo do milho, eu vou colocar 50% quando tiver 6 folhas e 50% com 12 folhas. Mas, se seu solo for arenoso, você vai colocar 50% do adubo em cobertura com 6 folhas, 25% com 8 folhas e 25% com 12 folhas. Beleza? Olha que bacana. Beleza? Olha que bacana.
Então eu preciso dividir de acordo com o número de folhas, tá? Isso aqui é fantástico. Esse aqui é uma divisão, fazendo aquela analogia lá de época, né, de maior extração, é um dos pontos mais importantes aqui. É lógico, pessoal, que na prática, eu estou aqui com 7 folhas e meia desenvolvidas, vamos fazer. Mas é importante que você entenda ali o período correto de estar fazendo. Já passou das 8 horas e nós estamos aqui ainda. O potássio em cobertura ele tem que ser aplicado junto com a primeira de nitrogênio, né? E aí nós entramos na mesma questão do enxofre. Se você não utilizou gesso, não utilizou super simples, é importante colocar ali algum adubo à base de enxofre, tá? Algum adubo à base de enxofre, mesmo que em cobertura. E aí ele também é muito mais... O milho verde ele é mais exigente em zinco que o milho de grãos, então a gente precisa colocar de 3 a 5 kg por hectare de zinco, tá? Vamos acrescentar o zinco aqui em algum momento na nossa aplicação. Eu gosto de fazer isso aqui tudo no plantio, que às vezes você consegue ali um formulado que você já contém zinco, por exemplo. Então pode estar colocando. Nosso horário está estourando e nós temos aqui um pouco de conteúdo ainda. E aí o milho para silagem, galera. A galera perguntou aqui, professor, mas como é que eu faço para o milho para silagem? Tá? O milho para silagem, como é que eu vou fazer? Agora vai ficar mais interessante. Beleza? Agora que vai ficar mais interessante. Como que eu faço com o milho para silagem? Vai depender da produtividade de matéria verde que você quer. Eu dividi aqui em 3, que é o nosso boletim traz. Se você quer de 30 a 40 toneladas por hectare de produção, se você quer de 40 a 50, ou você quer acima de 50 toneladas por hectare. Se você quer, vamos pegar aqui uma simulação, tá? Que você quer produzir de 30 a 40 toneladas por hectare. Então, nós vamos pegar a primeira linha aqui em cima, tá? No plantio, nós vamos colocar de 10 a 20 kg por hectare de nitrogênio. Depois, fósforo, ou eu vou colocar 80, ou eu vou colocar 60, ou eu vou colocar 30. Então, ou seja, isso depende da sua análise de solo. Se o fósforo estiver bom, coloca 30. Se estiver médio, coloca 60. Se estiver baixo, coloca 80. Depois, o potássio. Se tiver, você vai colocar 100, 80 ou 40 de potássio, né? 100, 80 ou 40 de potássio, que depende da análise de solo, e em cobertura você vai colocar 80 kg por hectare de nitrogênio, tá? Somente o nitrogênio aqui. E aí a gente entra as orientações para o milho silagem é basicamente igual para o milho grão. O que muda aqui é a quantidade, tá? O que vai mudar aqui é a quantidade. Então, olha só, nitrogênio em cobertura, de 6 a 8 folhas bem desenvolvidas. Se você vai fazer plantação rotação com soja, você vai ter que deduzir aqui 20 kg por hectare de nitrogênio. Não precisa nem dizer, né, galera? Estão plantando uma leguminosa depois. No plantio direto, a gente vai aumentar um pouco essa quantidade de nitrogênio. Em solos arenosos, você pode parcelar em 2 aplicações, quando tiver 6 folhas e quando tiver 10 folhas. E os solos deficientes em zinco, você vai aplicar de 1 a 2 kg por hectare de zinco. E a mesma vale aqui para o enxofre. Preciso colocar enxofre em algum momento, tá? Deixa eu voltar aqui nessas orientações. Galera, o nosso horário está estouradaço e eu vou precisar parar um pouquinho para responder as dúvidas de vocês. E agora que fica bacana a nossa live, que é a hora que eu vou interagir aqui com vocês e vou responder as dúvidas. E agora que surgem as dúvidas práticas, beleza? Que surgem as dúvidas práticas. Vamos lá. E aí, o que você achou desse conteúdo? Gostou? E é o seguinte, se você tem interesse em se aprofundar ainda mais nesse assunto, nesse tema, a Agricoline tem um curso completo. Esse sim é um curso completo, de forma teórica e prática, com muitas aulas gravadas em campo. Você tem certificado após a conclusão do curso e você ainda vai ter suporte com o professor especialista da área. Se você quiser conhecer mais sobre esse curso, embaixo desse vídeo tem um link, só clicar lá no nosso site vai ter todas as informações. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.